Que maravilha, louvado seja Deus. Pode sentar-se. Isso aqui é culto barra lazer. Nós fazemos o lazer lá fora e aqui nós cultuamos a Deus. E eu fico com a palavra do pastor Dárcio. Hoje vai acontecer milagres aqui. O grande milagre é quando Jesus Cristo entra na sua vida. É quando Ele entra na sua vida e transforma a sua vida, transforma a sua realidade, dá vida de verdade para você. Esse é o grande milagre que pode acontecer em um momento, em um lugar como este. Eu quero falar nesta tarde, 15 minutos, em 20 minutos nós vamos praticamente encerrar. Esse é o primeiro culto, haverá outro culto depois. Mas o que eu quero deixar com você é a ênfase de uma igreja que faz diferença. Uma igreja que faz diferença. O pessoal está na condução das imagens. Vamos colocando as imagens. E a primeira imagem que vai ser colocada, vocês podem colocar, é de uma igreja que faz diferença. Vamos lá. Uma igreja que faz diferença. Qual é a primeira imagem que eu passo aqui? Pode soltar. Olha ali. Uma igreja que faz diferença. Vocês começaram na primeira imagem? Acho que não essa é a primeira, não. Ela sumiu. Ali, a primeira, isso. Uma igreja que faz diferença é uma igreja que tem adolescentes fazendo retiro espiritual. Uma porção grande de adolescentes sendo contagiados e transformados. O segundo slide. Ué. Se deu algum problema, eu toco daqui sem as imagens, sem problema. Não tem problema. Não tem problema. São 5, 6, 7 imagens que nós preparamos para mostrar para vocês. Se aparecer, vocês me avisam. De uma igreja que faz diferença. E ali, eu vou voltar aqui só para passar para vocês. Essa igreja que faz diferença, eu estava até passando, está aqui. É uma igreja onde os adolescentes fazem um retiro, sem nenhum problema, abençoado, e adolescentes tendo uma transformação de vida. Uma igreja que faz diferença é aquela igreja onde há batismos, como aconteceu domingo passado. Uma igreja que faz diferença é uma igreja onde os músicos são consagrados. Se vocês vissem a imagem que preparei com um dos cultos onde houve consagração dos músicos, porque no outro culto houve outra consagração de outros músicos. A foto que não está aqui, não vai aparecer, é uma igreja que faz diferença, aquela igreja que vai para Ariri. Não só vive aqui o Evangelho, mas vai levar o Evangelho, ação social e tudo que é bom para uma cidade que precisa muito da graça do Senhor Jesus Cristo. Uma igreja que faz diferença é a igreja onde há discipulado, há pessoas discipulando pessoas. Chegamos juntos, ali, ó. Meus irmãos, período do carnaval, a igreja foi para Ariri. Que bênção, louvado seja Deus. Pode colocar outra imagem, então. A igreja que faz diferença é a igreja que faz discipulado. Não, agora pode... Isso, olha aí. Isso aqui, irmão, ainda está longe da realidade que nós queremos para a nossa igreja. Mas nós já temos hoje 32 pessoas fazendo discipulado, discipuladores. Nós temos 20 jovens e adultos sendo discipulandos no primeiro ciclo, adolescentes 3, discipulandos no segundo ciclo, que é de conteúdo de 52 encontros. Nós temos 31 jovens e adultos e 28 adolescentes.
Mas não é só isso, uma igreja que faz diferença é essa igreja onde há culto contemporâneo. Uma igreja que faz diferença é uma igreja onde há células, casa em casa. Tem condições de mostrar essa imagem? O vídeo que o pastor Dácio preparou, do casa em casa. Amém, por isso, queridos irmãos. Sabe quantas pessoas estão envolvidas no Casa em Casa? Eu diria que umas 100 pessoas, pelo menos. Quinta-feira passada eu tive que fazer algumas visitas com minha esposa. A última foi em Santo André, não deu para chegar a tempo. O nosso grupo se reuniu sem nós e com 5 visitantes. Então, isso é igreja que faz diferença. Eu não coloquei nada aqui sobre juniores, não coloquei nada sobre homens, mulheres, crianças, o infantil, não coloquei nada sobre a terceira idade. Enfim, irmãos, é uma igreja que faz diferença. Quem faz diferença aqui não são os pastores, não é a estrutura, mas é a igreja. Agora, que igreja do Novo Testamento eu poderia colocar, por exemplo, como modelo para a nossa igreja? Bom, eu quero convidar vocês para uma jornada em Atos capítulo 17, versículo 1 a 9. O texto narra que Paulo e Silas, eu vou lendo o texto e vou fazendo alguns comentários apropriados, vamos já dissecando o texto. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, que eram 2 cidades gregas, chegaram a Tessalônica, uma outra cidade grega, onde havia uma sinagoga judaica. Sinagoga era o centro das orações, de reunião, de estudos dos judeus. Essa era a segunda viagem missionária de Paulo. Eles estavam vindo de Filipos para Tessalônica, mais ou menos 150 quilômetros, vias marítimas 93 milhas. Diz o versículo 2, segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia, este Jesus que lhes proclamam é o Cristo. Ou seja, este Jesus que vocês mataram, este é o Messias. Verso 4, alguns dos judeus foram persuadidos, convencidos, e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição, ou seja, mulheres influentes na sociedade. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados, e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jasão. Jasão era um novo convertido. Não era um crente antigo, um cristão antigo, não. Novos convertidos, em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram. Esse verbo arrastaram é uma conotação muito forte. Algo feito contra a vontade deles, com muita intensidade, com muita hostilidade. Então arrastaram Jasão e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, que eram as autoridades romanas, gritando, esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. E Jasão os recebeu em casa, em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jasão e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Uma breve introdução. O apóstolo Paulo sofreu implacável perseguição. Foi açoitado na cidade de Filipos. Foi expulso de Tessalônica.
e foi enxotado da Bereia, e etc, etc, etc. A igreja de Tessalônica, por sua vez, foi gerada no útero do sofrimento. Nasceu no berço de uma grande perseguição e floresceu diante da austeridade. Meus queridos, eu declaro, em nome de Jesus, que ventos de perseguição e sofrimento não destroem a igreja, mas apenas aceleram o processo de crescimento dessa igreja. Os ventos de perseguição não destroem a igreja. O sofrimento não destrói a igreja. Pelo contrário, a nossa igreja é um exemplo. Em 2013, 12 de maio, é isso? 13 de maio, 13 de maio. 12 de maio foi um domingo, então foi na segunda, dia 13 de maio. Pegou fogo, perdemos tudo. O espaço de culto foi destruído, os prédios foi destruído, mas a igreja não. No domingo seguinte, estávamos em um local preparado por Deus. Meus queridos irmãos, a igreja IBSM é exemplo de superação. Nós não tínhamos mais lugar para adorar a Deus. Sim, em algum lugar nós adoramos. Não ficamos um domingo sem cultuar. Era aqui, ali, acolá, uma igreja nômade, mas que não foi destruída, pelo contrário, a igreja se ajuntou. Passaram-se os anos, Deus nos deu esse local. Olhamos aqui cheio de mato, carpinamos tudo aqui, arrumamos e colocamos uma lona para quebrar o galho. Meus queridos, o calor que tem feito, nós não aguentaríamos ficar dentro dessa lona. O frio, os vizinhos, não podiam nem fazer um som um pouquinho mais alto, porque incomodava os vizinhos demais. Chegamos a receber advertências da prefeitura. O que fizemos? Num terreno alugado, visão de Deus, vamos construir. E construímos, em meio à pandemia, pagando um aluguel alto, ficando no negativo muitas vezes, cortando na carne, hein, pastor Dácio? Cortando na carne. E nós construímos. A igreja construiu. E hoje estamos aqui, irmãos. E nós estamos comprando o terreno. Nada de prédio veio à tona para ser aproveitado e comprarmos o prédio. O prédio já era nosso. Meus queridos, IBSM, um exemplo de superação. Amém? Amém? Eu destaco desse texto 3 grandes movimentos. Eu vou ser bem breve. Primeiro grande movimento. Quando Deus se manifesta pela palavra, a igreja é fortalecida rapidamente. Quantos sábados Paulo pregou na sinagoga? 3 sábados. O que aconteceu na cidade? Uma verdadeira revolução. Corações foram atingidos, vidas foram transformadas. Qual é o segredo para o crescimento da igreja? Qual é o segredo? A palavra de Deus. Ontem nós pregadores nos reunimos pela manhã para tratar das pregações dos próximos 3 meses. Ouvimos alguém perito na exposição bíblica. Ele falou isso aqui, mas isso não é novidade. O crescimento da igreja vem pela Bíblia. É por isso que temos que fortalecer a escola bíblica, temos que tomar cuidado com a pregação, tem que ser bíblica. Ontem nós nos reunimos, ficamos a manhã toda aqui com os pregadores, já com todo o planejamento de pregação durante os 3 meses, alinhando células. Já imaginou? Você reúne uma célula na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e a célula estuda o que foi pregado no domingo.
O discipulado, estudo bíblico, o devocional que se faz em casa. O versículo-chave aqui, para mim, é o versículo 6. O povo gritando, disseram: esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo, agora chegaram aqui. Alvoroço, em outras palavras, ele está dizendo, eles estão colocando o mundo de pernas para o ar. É isso no original o que quer dizer. Eles estão alvoroçando, estão colocando o mundo de pernas para o ar. Meus irmãos, essa é a igreja que faz diferença. É a igreja que desafia os valores da sociedade. É a igreja que é a força e o impacto do Evangelho. Os cristãos são vistos não apenas como um grupo religioso, mas como agentes de mudança social. Meus queridos, nós fomos chamados para impactar a sociedade. Aqui no bairro de São Mateus, mas também lá nos bairros mais distantes, lá em São Miguel, lá em Itaquera, lá no Tatuapé, lá na Vila Formosa, lá em Santo André, na cidade de Santo André, em todos os lugares onde houver gente da Igreja Batista de São Mateus plantado, lá é um lugar lá é um agente de mudança social, é a igreja missional. Segundo o grande movimento, é que Deus usa homens e nos dá melhores estratégias e métodos. Ontem nós ouvimos o pastor Hernandes falando que Deus procura melhores homens, sem dúvida. Eu só mudaria uma coisa aqui. Eu diria, Deus procura homens para fazê-los melhor. E Ele nos dá as melhores estratégias e métodos. Paulo expõe as Escrituras aonde? Lá na sinagoga, onde os judeus estavam. Ele prega a Cristo na sinagoga, os estudos de casa em casa. Meus queridos, casa em casa, como era no Novo Testamento, nos aproxima mais, há mais apoio mútuo, há crescimento espiritual, evangelização pessoal, cuidado pastoral, treinamento de novas lideranças. Mas em terceiro lugar, o efeito. Qual é o efeito disso tudo? Conversão. Quantos judeus foram convertidos? Quantos gregos? Mulheres da alta sociedade, de alta posição. Impacto na vida de muitos em 3 semanas. Depois, Deus vai fazendo a obra. Houve resistência? Sem dúvida que houve resistência. Porque não há pregação do Evangelho sem oposição. Por quê? Porque a luz de Jesus Cristo que está em nós incomoda as trevas. A mensagem cristã desafia os valores sociais. Os cristãos são vistos como ameaça, e o que revela a força e o impacto do Evangelho. Nós temos algumas instituições e organizações que fazem diferenças significativas no mundo. Médicos Sem Fronteiras, Cruz Vermelha, Unicef, Greenpeace. No entanto, só a Igreja de Jesus Cristo faz diferença para a eternidade. Só a Igreja de Cristo prega o Evangelho, a vida eterna. Só a Igreja de Cristo há apoio espiritual, emocional a famílias. Só Jesus Cristo salva. Quantos aqui foram salvos por Jesus Cristo? Eu fui. Você foi? Amém. Eu não sei quanto tempo faz isso. Você sabe quanto tempo faz. Mas com certeza mudou a sua vida. Mudou a vida de cada um. E a eternidade, eu sempre digo, isso não são palavras minhas, está lá na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 10 a 13. A vida eterna começa aqui. Não começa depois da morte. A qualidade de vida que você começa a ter aqui, não é que você deixa de fazer algumas coisas porque alguém proíbe. Não. A sua vida muda. E você entra numa normalidade para a qual você foi criado.
Eu quero nesse momento, para você que está aqui, que ainda não tem certeza da vida eterna, que ainda não teve certeza de um encontro com Jesus, de uma experiência transformadora, eu quero convidar você para nesta tarde, nesse momento, nessa tarde de festa, de culto, eu quero convidar você a entregar a sua vida para Jesus. Esse é o momento ápice, principal num culto, quando você ouviu a palavra de Deus e o milagre está acontecendo no seu coração. Por isso eu quero convidar você, dar oportunidade para você dizer para Jesus: entra no meu coração, transforma a minha vida. Eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados, me salva e me dá uma nova vida. Faça um milagre em mim, Senhor. Você pode fazer isso nessa tarde? Vamos abaixar nossas cabeças. Abaixar nossas frontes. Deixa Deus agir no seu coração. Você está em lutas espirituais nesse momento. O que você tem a fazer é entregar a sua vida para que Jesus possa dirigir a sua vida. Ele que pode transformar. Ele que pode vir ao encontro das suas maiores necessidades. E você começa a ter vida eterna aqui. Uma qualidade de vida, não é biológica, é zoe, é vida, qualidade de vida, a vida que começa aqui, para nunca mais ter fim. Isso nos dá a certeza da vida eterna, não por nossos méritos, mas porque Jesus Cristo é quem nos torna justo. É Jesus Cristo que nos dá uma nova vida. É Jesus Cristo que promete, assim como prometeu para o ladrão na cruz, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. É isso. Eu não vou convidar para você, não vou pedir para você sair do seu lugar, mas onde você está, entrega a sua vida para Jesus, para um milagre na sua vida. Levanta uma de suas mãos que eu quero orar por você. Amém. Amém. Levanta bem alto sua mão aqui. Amém. Amém. Vamos fazer o seguinte. Eu gostaria de ver você para abraçar você. Fique em pé no seu lugar, só isso. Não precisa. Fica no seu lugar em pé. Pode ficar em pé no seu lugar. Eu vi mais mãos levantadas. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Glória a Deus, louvado seja Deus, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Ali, uma mão levantada. Eu vou pedir para quem está próximo, venha, dá um abraço aí nesse lugar. Dá um abraço, dá uma Bíblia. Aqui na frente, vem algumas pessoas aqui, dá um abraço, né, nesse pessoal que está aqui. Pode sair do seu lugar, vem dar um abraço aqui, olha. Vem aqui, Eliseu, uma senhora, aí, dá um abraço. Mulheres da igreja, venham dar um abraço a essa família aqui, agora. Deixa o seu lugar. Isso, dá um abraço. Não há experiência maior do que essa. Para você ali que ficou em pé, não há experiência maior do que essa. Não há experiência maior do que essa. Glória a Deus por isso. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Deus abençoe aquela moça, Deus abençoe esse rapaz. Quando eu cheguei, eu passei por você, comentei. E Deus te abençoe. Esse é o maior milagre.
Salva de palmas, irmãos. Louvado seja Deus, aleluia. Cadê o púlpito? Eu tinha mais coisa para tá bom. Não, tá bom, vocês são bem ligeiros. Tá aqui, ó. Eu quero convidar aqueles, eu quero dar oportunidade. Foi engraçado agora. Essa igreja faz diferença porque você está aqui. Com as pessoas trabalhando. Mas eu quero convidar você, se você tem estado conosco algumas vezes, se você tem estado com a igreja, e você não é membro da igreja, nós gostaríamos de convidar você, gostaríamos de conhecer uma decisão sua. Talvez você possa dizer, eu quero ficar por aqui, eu quero ficar com vocês. E se você está afastado da igreja, a mesma coisa. Quero dar oportunidade para ir no seu lugar, o pastor Dácio, hoje ir abraçar você, dando as boas-vindas. Quem está nessa condição, fique em pé. Eu estou vindo aqui para a igreja, alguém? Alguém que ficou em pé e eu não vi? Tudo bem? Está todo mundo junto aqui? Amém? Aleluia? Louvado seja Deus. Vamos ficar em pé? Eu gostaria de ter o seu nome, o nome dessas senhoras, dessa família, o nome daquela moça, para nós. Bom, o pessoal já está anotando para a gente orar por vocês. Vamos louvar a Deus, vamos dar glórias a Deus, vamos dizer para o Senhor que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é o maior, é tudo que nós temos. Eu quero orar dando graças por essas decisões. E depois nós vamos louvar a Deus.